Provérbios, capítulo 27, versículo 4. Diz assim na versão Almeida Revista Atualizada: Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Na versão na linguagem de hoje diz assim: o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Na versão parafraseada, Bíblia Viva diz assim: o ódio é cruel e a fúria é destruidora, mas a inveja é mais perigosa ainda. Uma versão contemporânea que traduz a ideia, vamos ver como é que ele traduziu aqui. Somos arruinados pela ira e dominados pela raiva, mas quem pode sobreviver à inveja? Então, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Então vamos lá. Veja só, mais uma forma de expor a sabedoria, que é através do paralelismo, né? Faz um paralelo entre crueldade e ira com a inveja, certo? Então, nas duas primeiras palavras, crueldade e ira, são manifestações da emoção, mas de forma negativa, né? Vem para cá, irmão. Cá. Eu não precisa falar tão alto. Tá com medo do pastor, né? Por isso que tá longe. Mas aqui tem vento também. Então, a segunda é uma realidade que o sábio diz que é mais devastadora, que é a inveja. Realmente a inveja, ela destrói, a inveja mata uma pessoa, né? A ira também, a crueldade, mas a inveja, a gente vai ver o impacto da inveja aqui. Então, e a última é uma pergunta que dá a ideia de que a inveja ela tem uma superioridade no processo de destruição muito mais do que a crueldade e a ira. Então, o provérbio está dizendo aqui, ó, ira e furor, né? Eu falei crueldade, mas na verdade é o furor que é cruel, né? O furor e a ira são duas forças destrutivas e nelas há uma agressividade no furor e na ira, né? No furor e na ira. E o texto aqui, ele não está minimizando não, viu, gente? Porque quando ele diz, olha, quem pode resistir à inveja, é como se desse, num primeiro momento a gente lendo, o de imaginar que a ira e o furor são algo menor. Não é. É tão destrutivo quanto. Só que ele está dizendo o seguinte: a inveja tem um poder de destruição maior. Certo? Então, primeiro, ele apresenta o furor e a ira, mas está perguntando quem pode resistir à inveja. Porque veja só, o furor e a ira são emoções negativas que somos nós que externalizamos, né? A gente pode até sofrer com a ira dos outros, mas ele está dizendo que a inveja tem um potencial muito maior de destruição. Então a gente vai ver por quê. Então o furor é o quê? Uma explosão violenta da cólera. E a cólera é aquela força que surge dentro do homem para destruir o outro. E a crueldade não tem misericórdia, é a ausência de misericórdia. Crueldade é a ausência de misericórdia. Eu já vi, assim, a gente vê vídeos na internet que eles chamam de tribunal do crime. O pessoal do crime filma e bota na internet. E você vê a crueldade. Aí alguém pode dizer, mas aquele indivíduo é um bandido. Certo. Mas o que tem que fazer com ele? Ele tem que ser preso. Como a justiça não funciona,
aquele indivíduo passa por aquilo. Então, a gente vê a crueldade na ação, entendeu? Não é que ele não deve ser penalizado, mas se a gente partir para essa forma de punição, a gente volta no passado, né? O tempo da barbárie. Barbárie é quando não tinha regra, vale o que dá na cabeça da pessoa. Certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, de olhar para a crueldade como ausência de misericórdia. Então, o furor, ele dá a ideia como uma tempestade súbita, aquela tempestade forte e violenta, com o vento, que aconteceu esses dias. Né? Aqui até que não aconteceu, né? Mas no sertão aconteceu, tempestades assim. Muito fortes, muito intensas, em poucos minutos e alagou tudo. Então aquilo ali é uma tempestade com furor, vamos dizer assim, né? Foi da chuva? Hã? Foi da chuva? Foi da chuva. No sertão foi. Então, foi muita chuva no sertão. Aí, lugares que nunca alagou, teve até ponte que caiu com um rio que não... A pista estourou tudo, exatamente. Então, o que é que o sábio de Provérbio está dizendo? Ó, explosões emocionais, no sentido negativo, né, de ira, furor, tem poder de causar dano. Causa dano na hora e pode ser um dano irreversível. Pode ser um dano irreversível. Aí vem, ele diz aqui, e fala sobre a ira. A ira vamos dizer assim, ira e furor andam juntos, né? Furor é aquela tempestade muito grande, e a ira seria uma tempestade muito grande e descontrolada. E no caso da ira, ela muitas vezes é alimentada pelo ressentimento. Ressentimento é o quê? Repetir o sentimento ruim que a pessoa teve. Fulano fez isso comigo. Eu não gostei. Passa um dia, rapaz, ele fez isso, aí começa. Ele devia ter feito isso não. Ele fez isso por isso, por isso. Ele quis me desmoralizar. Ele quis me desmoralizar e aí eu começo a pensar que, rapaz, não deve ficar assim não. Não vou tirar por menos não. Ou seja, o ressentimento, né? Está sentindo novamente a mesma dor e está aumentando. A um certo momento de peraí, ele está pensando que vai me desmoralizar, eu sei como é que eu vou resolver. Nunca mais vai fazer isso. Então, o ressentimento. Como é que eu vou fazer? Eu vou na casa dele, não vou pegar ele na rua. Vou começar a andar armado. Tem uma arma aqui, não tem uma arma, tem uma faca. E aí, meu irmão, acontecem os crimes. Né? Esse ressentimento. Então, esse ressentimento, ele provoca o quê? Essa reação violenta. Né? Mas aí, o sábio está chamando a atenção para outro tipo de sentimento, que é a inveja. E o interessante é que o versículo ele está descrevendo quem é a ira e quem é o furor, né? O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas ele não descreve a inveja. Ele não diz a inveja ela seca, a inveja ela destrói, a inveja é como um mar revolto. Não, ela diz quem pode resistir à inveja. Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta e essa pergunta a gente sabe a resposta. Ninguém pode resistir à inveja. Né, irmão André? Ninguém pode resistir à inveja, porque a inveja não depende do meu, não está no meu controle, está na mente do outro. É verdade. E aí, Ele é parada, né? exatamente. Quem pode resistir à inveja? Ninguém. Você consegue se defender do furor e da ira se alguém vier para lhe agredir.
Você se defende. Mas e da inveja? Por quê? A gente não consegue defender-se daí da inveja. E ela tem um poder de destruição muito grande. Primeiro que a inveja ela é silenciosa. Ninguém diz eu tenho inveja daquele indivíduo. Ninguém diz. Conhece alguém, irmã Solange? Já disse? Eu tenho inveja dele. Não diz. Não diz. Fica calado. E todos nós já fomos alvos da inveja dos outros. Né? Eu de vez em quando escuto as histórias. Eu digo, pai, a inveja é uma desgraça. Né? Então a inveja é silenciosa. A inveja é um sentimento interno da pessoa. Só Deus sabe onde está alojada a inveja. Né? A inveja, ela persiste. Ela demora a passar. Às vezes ela passa anos alojada no indivíduo. Né? E a inveja motiva o quê? Motiva ou a destruição direta da pessoa, ou a destruição de forma indireta. Os comentários, quando a pessoa não está presente, certas conversas, certo tipo de comentário jocoso. Né? Lembra que eu contei para os irmãos que eu escrevi um livro, e aí o rapaz, o pastor que tinha ajudado assim, fez comentário, né? Lia e dizia o que entendia, o que não entendia, e eu fui montando também. Ele era um dos, né? Aí ele chega um dia e oferece o livro para uma pessoa. E aí, meu irmão, a inveja atinge a toda. Aí pode ser pastor, pode ser quem for. Tá, todo mundo pode ser alvo, né? E pode ser também a origem do sentimento, né? No coração, o coração do homem é por conta da sua natureza caída, ele tem pensamento destrutivo, né? O indivíduo diz assim, não foi ele que escreveu, não. Tem vários sentimentos envolvidos, mas a inveja está envolvida também. Porque o indivíduo se sente incapaz de fazer, né? E aí diz isso, para minimizar, ou seja, é aquele movimento silencioso, né? Aquele ataque indireto, né? Através de outra pessoa. Então, a inveja, ela compromete a saúde emocional da pessoa. A inveja corrói os ossos, meu irmão. A inveja vai destruindo a pessoa por dentro. Porque ela começa, e o pior, é sobre algo que você não controla. O sucesso do outro. Por isso que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E eu sempre pensava, mas por que a Bíblia chora com os que choram? E por que não se alegrar com os que se alegram? Porque é muito mais difícil. Você vai num velório, tá cheio de gente, todo mundo chorando, todo mundo triste, todo mundo compenetrado, não é? As famílias estão ali em pé de guerra, mas estão ali todo mundo triste. Quando acaba o velório, acaba o enterro, a inveja toma conta, como aconteceu num caso do enterro aqui mas foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu vi pela internet, gente, num cemitério, estavam acabando de botar a terra em cima do caixão. A família entrou em briga generalizada por conta de uma mulher filmando. Pelo amor de Deus, gente, que vergonha, que vergonha. Ele não merecia isso não, que vergonha. Provavelmente devia ser o pai, né? E aí, brigando, foi tapa, gente. Tapa dentro do cemitério, do lado da cova. Pois é, imagina só um negócio desse. Brigando. Né? Brigando. Por conta de quê? Inveja. Querer o que é do outro. Querer o que é do outro. Então, hoje em dia, com essa coisa da rede social,
quando se posta algo positivo, o pessoal dando-se a falar mal. Hoje mesmo eu vi uma postagem. Tem uma pessoa que é um empresário brasileiro, ele é bem sucedido, gera emprego, trabalho, ajuda quem pode. Foi uma pessoa pobre, saiu da pobreza e conseguiu vencer na vida. Mas o povo, por inveja e despeito, começa a falar mal. Fala mal do jeito do cara, fala mal da roupa, fala mal do que ele fez, fala mal de como é a loja, fala mal... Ou seja, por inveja. Né? Por inveja. Então o indivíduo vive uma vida miserável, aí vê o outro bem sucedido. Né? E a inveja é um tipo de sentimento cruel, gente, porque cruel no seguinte sentido: é você dizer que o outro recebeu, quem merecia era você. Mas tem gente que diz isso. Não, mas é assim, fulano recebeu, mas quem merecia era eu. Isso é inveja. Inveja é isso. É você achar que o que o outro recebeu, quem merece sou eu. Por exemplo, a irmã Solange está com esse relógio aí, né? Papai, que relógio bonito, papai, quem merecia um relógio desse era eu. A inveja. A inveja cometa todos nós. Entendeu? Cometa todos nós. Algo que fizeram com alguém, você diz, mas rapaz, engraçado, eu me esforço tanto e ninguém me vê o meu esforço, não é? Então alguém pode pensar assim, isso é inveja que está ali se manifestando. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes a mente começa a se manifestar, você, peraí, não posso pensar isso não. Isso é inveja. Então, meus irmãos, nas igrejas é o que mais tem hoje em dia, felizmente, inveja pelo ministério. Às vezes o indivíduo está com uma igreja e o povo está tudo de olho na igreja da pessoa. Como se a igreja tivesse um dono, né? É assim. Então, a inveja gera uma sabotagem, o indivíduo faz tudo para destruir o outro. Não é? A inveja, ela vai destruindo os laços. É aquele que tem inveja, que ele tem tudo, vamos dizer assim, tem muito mais do que a pessoa, mas tem inveja do outro. Tem inveja da paz que o outro tem e sempre tendo pouco. Eu acho Que é o que isso. acontece muitas vezes, a inveja da paz do outro tendo pouco. Não é? Porque comigo acontece isso. Eu tenho bem menos que a pessoa, né, assim, bem menos para mim, eu tenho mais porque eu tenho minha paz, tenho Deus na minha vida. Então eu tenho tudo. Mas assim, financeiramente, essa pessoa é bem mais sucedida. Mas essa pessoa, meu Deus. É porque o dinheiro ele não traz essa satisfação É uma coisa completa, né? terrível, chega Não a preenche. terrível. Então, o que é que esse provérbio está ensinando? Cuidado com as emoções negativas. Primeiro que elas podem ser explosivas e elas são perigosas. Né? A ira, o furor, a inveja. Se você comparar as emoções negativas, existem aquelas que são mais destrutivas do que outras. Por exemplo, quem destrói mais, a ira ou a raiva? A ira. Porque é irado que a pessoa mata o outro. É irado que a pessoa mata o outro. A ira tem um poder maior de destruição. Fiquei com raiva, mas deixei pra lá. Exatamente. É verdade. Então, e tem emoções negativas que elas são silenciosas. E essas são as mais perigosas. Porque ela vai crescendo e você nem percebe. Quando você vê, você já está envolvido. E às vezes você demora a entender que você está envolvido pela inveja, por exemplo, e para despertar e dizer, não, isso não deve obrigar meu coração. E deixar esse sentimento para lá, certo? Então, num ambiente onde só há competição, meus irmãos, onde as pessoas competem com as outras, a inveja ela domina muito. É por isso que Paulo fala, e eu preguei semana passada, Paulo diz, olha, estejamos submissos uns aos outros em Cristo. Porque se estamos submissos a Cristo,
submisso a Cristo e uns aos outros, nós não daremos condições de abrigar tais sentimentos. Que cada um vai entender que o que o outro tem foi porque Deus permitiu. E Deus permitiu na sua imensa sabedoria, porque Ele sabe o que é melhor e como a pessoa pode desenvolver o melhor potencial dela. Por exemplo, eu não sei pintar, meus irmãos, uma parede. Mas tem gente que pinta muito bem. Nem porque ele pinta melhor do que eu, e ele não entende o assunto que eu entendo, que eu sou melhor do que ele é melhor do que eu. Ele pode ser melhor daquela habilidade, Deus deu aquela habilidade para ele. Mas você pode ter outras que ele nem Que ele nem, exatamente. É. Né? Por exemplo, tem irmão Amaro, todo mundo conhece, né? Excelente pedreiro, pintor, faz cada coisa. Às vezes eu digo, irmão Amaro, porque não faz assim? Não, pastor, não faça assim não, que vai dar errado, por isso. Eu fico pensando, realmente. Tá vendo? Realmente. Né? É. Aí tem coisa que eu sei, que ele diz, olha pastor, e tal coisa. Eu disse, olha, não faça assim não, faça assim, 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 assim. É mesmo, né, pastor? Eu digo, olha, por conta de quando isso passou. Aí um belo dia ele chega e diz, pastor, passei uma experiência lá na igreja, eu lembrei daquilo que o senhor me disse, eu digo, isso é tal coisa. Eu digo, tá vendo só, irmão? Exatamente, é isso mesmo. Isso vai dar problema. Então, eu fui logo tratando, já fui logo falando, né, que ele é presbítero na igreja dele, né? Os irmãos não fazerem isso, isso e isso. Aí alertei logo. Ah, tá vendo? Eu digo, é isso aí. Então, Deus dá capacitação para cada um na sua área. Né? Então, essa coisa da competição a gente tem que deixar para lá, né? Porque dentro da competição é que essa inveja se torna muito forte. Porque uma coisa, meus irmãos, é você ambicionar melhorar. Eu olho para o outro e vejo que o outro está bem. Eu digo, eu vou lutar para ser como ele. É diferente, isso não é inveja. Isso não é inveja. Inveja é dizer, rapaz, o que aquele cara está ganhando não era para ele ganhar, não. Quem devia ganhar era eu. Aí é inveja. Mas você olhar para uma pessoa, diz, rapaz, ele fez isso, eu vou fazer. Vou fazer. Isso já moveu meu coração muitas vezes, não. Eu quero melhorar. Aí eu vi as pessoas e disse, rapaz, acho que eu tenho que fazer por aqui. Eu tenho que fazer assim. Aqui eu vou fazer assim. Aí um diz uma coisa, aí pensa, realmente, às vezes eu tenho uma ideia diferente, não, tá errado, é melhor essa forma. Aí você põe em prática e vai ver que vai dando certo. E você vai fazendo. Não, tá dando certo, então vou fazer. Né? Então, meus irmãos, a ira pode destruir rapidamente. Destrói logo quando ela entra em ação. Mas a inveja vai matando aos poucos. Vai destruindo aos poucos. Amém?